tema que a gente tem de atualidade, que a gente possa trazer numa semana que a gente tem tido tantas notícias pesadas, tantas notícias difíceis, e que a gente às vezes não pondera qual é o nosso papel diante de algumas situações. Então a minha ideia hoje foi tratar de um tema que eu gosto muito desse livro, que se chama Qual a Medida do Seu Amor. É um livro da irmã Sufo, né? Psicografado por Vanderlei Oliveira, que eu digo que esse livro é o salvo-estudo. Toda vez que eu tenho alguma matéria diferente para ver, ele tem muitos temas bacanas e de atualidade. Então, eu escolhi esse, que é o último tema desse livro, que se chama Que Liderança Existe em Nós, e quis trazer um pouco dessa reflexão essa noite. Deixa eu me ajeitar aqui, que a gente comumente usa o PowerPoint, mas ultimamente a gente tem tido alguns problemas em alguns lugares e a gente passou a ser um pouco analógico para garantir, né, o estudo. Então, primeiramente, para a gente falar de qualquer tipo de liderança, a gente precisa definir o que significa ser líder, né? A gente escuta aí diversas definições do dicionário, de coach, de psicologia, de grupos de estudo, etc. Então, vou pegar aqui uma definição básica, né, genérica de grupo de estudo, que diz o seguinte: o líder é aquele que dirige ou aglutina um grupo, podendo estar inserido em contextos de indústria, organizações religiosas, exército, entre outras. Ele tem a função de unir o elemento do grupo para que juntos possamos alcançar os objetivos desse grupo. E que liderança está completamente relacionada com motivação. Essa é a definição clássica, né? E a gente vai começar a entrar no Espiritismo, e especialmente nesse texto, quando o irmão se propõe o seguinte ponto, de que toda liderança é uma força positiva que está ligado com a sua habilidade. Em outras palavras, a gente ser líder significa uma habilidade positiva. Só que temos características diferentes. Somos pessoas diferentes, escolhemos de forma diferente, tratamos assuntos e reagimos de forma diferente. Então o texto traz para a gente alguns cuidados que a gente tem que pensar, sobretudo quando nós somos uma liderança cristã, quando nós estamos atuando em espaços que somos referências, né? Então, necessariamente, a gente vê quando vem indústria, empresas, né, líderes impostos e não escolhidos. Né? Quem trabalha em alguma organização fatalmente já conviveu em algum momento com aquele tido líder de algum setor que não era necessariamente o líder, né? Que ele era apenas um cargo hierárquico. E muitas vezes a gente discute no ambiente de empresa, a gente fala que liderança é característica, não é cargo, não é função. Porque tem muita gente que às vezes não tem um cargo hierárquico numa instituição, mas lidera grupos. Prova disso são as pessoas, por exemplo, que organizam as festas de aniversário dos aniversariantes do mês de uma empresa. Dificilmente é o próprio líder institucional que organiza. Talvez o RH, né, alguém da parte de diversidade, alguma coisa assim. Mas, no geral, quem puxa a lista do aniversariante do mês, quem vai trazer o quê, como é que vai ser, não é alguém da hierarquia institucional. E isso, quando a gente traz para a nossa doutrina, a gente vê em diversos aspectos. Temos os líderes, né, de instituições e temos os líderes que abarcam grupos que são os organizadores do aniversário, vamos dizer assim, em diversas outras tarefas. Então, quando a irmã se traz sobre a habilidade que a gente tem de liderança, que é uma força positiva, o que ela traz para a gente? Oportunidade. Ela traz para a gente a ideia de que se tornar líder é uma oportunidade de compartilhar, é uma oportunidade de aprender e de ensinar, é uma oportunidade de distribuir o ensinamento que a gente recebe e a confiança, porque afinal de contas, quando a gente se torna um líder, as pessoas confiam na gente, não é verdade? Se você é o líder da sua família, fatalmente vai ter gente que vai sempre te ligar para perguntar: o que eu faço disso? Está sabendo disso aqui? O que eu faço com o ciclano? Posso responder desse jeito? Devo ou não devo ir em tal atividade da família? Por quê? São pessoas de referência. Então, se
mais atuais, com grandes poderes, grande responsabilidade. E para tal, temos que também pensar que temos oportunidade e responsabilidade de assumir a forma como vamos liderar, a forma como vamos organizar, a forma como vamos tocar esse grupo. Então, quando ela começa a dissertar aqui em relação a essa parte do espiritismo, ela diz o seguinte: na atualidade é difícil ser líder do ponto de vista espírita. Por quê? Porque a gente tem mais conhecimento. Se a gente pegar 3 séculos atrás, o nível de conhecimento era concorda? Antes da codificação, no meio da codificação de Kardec. Hoje, olha só quanta coisa que a gente tem: internet, celular, informação, livro, diversos instrutores e tradutores, informações. O que isso traz para a gente? Mais responsabilidade. Porque não dá para dizer que você não teve acesso a determinado texto, porque hoje praticamente está tudo na internet. Então, se você quer, de repente, saber qual é a opinião da doutrina espírita, como ela coloca, como ela descreve sobre um determinado assunto. O que a doutrina espírita fala sobre pena de morte? Você consegue achar muitos artigos da FEB, de outras instituições, de casas espíritas, de blogs, de outras coisas. Só um parênteses, que você vai achar coisa que às vezes não tem muita, fidelidade com a realidade, as famosas fake news, etc. Mas, para isso, existe até forma de descobrir ir nas instituições de confiança e em fontes confiáveis. Então, a gente pensar dessa forma significa que a gente tem mais responsabilidade. Porque não dá mais para usar aquela, não sabia. Se você faz a primeira vez sem saber e alguém te alerta, qualquer que seja o fato, passa a ser mais responsabilidade. Por isso que muitas vezes, as pessoas falam assim: desconhecimento é uma bênção, Mas não necessariamente. Porque de uma forma ou outra, o conhecimento chega até a gente, se assim for. Então, a gente hoje traz uma realidade de liderança que é muito maior moralmente, sobretudo no momento que a gente passa, e muito maior intelectualmente, pelas facilidades de acesso que a gente tem hoje em dia. Então, a irmã começa dando esse ponto, e aí ela vem destrinchando 2 tipos de liderança que a gente costuma ter em casas, em instituições, em grupos de estudo, que podem acontecer. Então, ela divide 2 grupos que são bem perigosos, vamos dizer assim, que a gente tem que ter um alerta. São os grupos dos destemidos e os grupos dos zelosos, assim ela chama no texto. E o que significa o grupo dos destemidos? São os líderes dominadores. E o grupo dos zelosos são os líderes conservadores. E dentro do grupo dos destemidos, dos dominadores, ela alerta para alguns riscos que podem acontecer num tipo de liderança dominadora. Ela diz o seguinte: numa liderança dominadora que se impõe, tem grandes riscos de ter vaidade, que é um problema. A pessoa começa a se sentir o máximo, a última bolacha do pacote, insubstituível, e passa a ter um nível de vaidade que é perigoso. Outro risco é ter pouco diálogo, porque se ela é uma pessoa dominadora, eu acho que tem um amigo comigo aqui hoje. Está encarnado numa forma de gatinho. Mas tudo bem, ele veio aqui para mostrar que ele também é líder, que ele está marcando o território dele aqui. Bichano? Então tá bom, é uma mocinha, eu acho. É uma mocinha. Uma mocinha mostrando a liderança dela felina aqui com a gente hoje. Então, o outro risco é ela ter um pouco diálogo, porque o líder dominador, ele acaba muitas vezes falando e não deixa ninguém falar. Só as ideias dele prestam atenção, só as ideias são postas e não escuta o que o grupo tem, ainda que sejam ideias excelentes. Tem que escutar, mesmo que seja para a pessoa concordar com essa situação ou não. E o outro ponto que ela fala é que os destemidos, eles podem ser extremamente individualistas. E o que isso leva para ele? Uma possibilidade de ser controlador e atiçando o vício do controle. Porque hoje a pessoa que quer ter controle sobre tudo é uma pessoa
pessoa que... E aí eu posso abrir meu depoimento aqui. Porque anos atrás, antes de eu estudar a doutrina, né, quando eu comecei aqui na casa, tem mais ou menos 18 anos, eu tinha um excesso de controle na minha vida em vários setores. E ao longo do tempo, até hoje, trato essa situação de, às vezes, ter que deixar a rédea, ter que aprender a confiar, ter que escutar o grupo. Isso é uma situação que tem pessoas que fazem com mais facilidade e outras que fazem com mais dificuldade. Então, o dominador, ele tem essa tendência de controlar, desde a cor do papel de parede que vai ser da casa espírita, até os 10 centavos que saiu para pagar a folhinha de pão. Isso acaba não deixando o grupo à vontade de agir, e isso é um problema. Outra questão que ela fala é que para o dominador existe uma tendência de decidir através de convicções próprias. Se a pessoa é dominadora, ela vê o grupo dela e decide por ela. Ah, então eu estou aqui no meu grupo de estudo, todo mundo aqui tem essa mesma realidade. Então, todo mundo vai ter. Então, vai ser assim. Qual é o perigo disso? As realidades mudam. Os grupos são diferentes. Certamente aqui, cada um tem uma realidade e uma especificidade. Somos seres humanos. Então, a gente não considera a realidade e tem uma tendência a formar uma bolha quando se é controlado. E o último perigo que ela bota de um líder controlador é o atalho. Aquele que quer burlar um monte de coisa porque quer tomar a decisão, custe o que custar. E o que ele traz com isso? A necessidade de reafirmar na doutrina a posição dele. Então, muitas vezes, pega-se um texto, interpreta só para dizer que ele está certo. E aí cai no ponto lá da vaidade e a gente voltou. Então, esse é um líder que é preocupante, segundo, né, o artigo da irmã. Se ela continua ainda com o outro lado, que esse é o destemido controlador, manipulador ali, e por outro lado tem o que ela chama do conservador, que é o líder zeloso demais. O que é essa figura do conservador? Quais são os riscos? A morosidade. Então, aquela pessoa que tem um grupo de 10, 9 decidiram por opção A. Não, mas vamos esperar, talvez esse décimo precise desse momento. E aí isso talvez demore o processo que precisa avançar. Então, não é desconsiderar, mas ter estruturas que possam ajudar. Porque a morosidade vai fazer com que a nossa lei do progresso, ela vai passar, né? A gente vai estudando, a gente sabe que a lei do progresso, ela vai passar e a gente está progredindo. Só que aquele que não se adaptar, que entrar na morosidade, tem uma tendência também a ficar para trás. E aí, o outro problema de um conservador é a cautela excessiva. É ter aquele mínimo do mínimo do mínimo cuidado e não ver o que é importante. Porque estou vendo aqui que a esquadrinha está torta. Mas, Último, tem que começar a palestra. Não, mas enquanto a esquadrinha não estiver reta, eu não vou começar. São detalhes. Mas o estudo é importante? Não. Ou seja, aí são processos que podem também atrapalhar. O líder zeloso ainda tem uma tendência a ser guardião insubstituível. Ah, sempre foi assim. Não, ele sempre tomou desse jeito. Então a gente sempre vai fazer desse jeito porque não vai mudar. E aí se acha, tal como o destemido, insubstituível. O que pode também levar a um pouco de vaidade. E aí, o que é o risco maior que tem dentro dos zelosos de uma forma geral? Protelar e acomodar. Então eu atendo aqui no nosso projeto social 10 famílias. Poxa, mas se a gente fizer uma pequena mudança, a gente pode atender 20. Ah, não, mas aí é melhor, de repente a gente já atende. Não, vamos continuar fazendo aquele arroz com feijão? Então, quando você tem o excesso de destemido ou o excesso de zeloso, tende a descambar para uma liderança não equilibrada, porque nenhum dos dois estão bons, né? Então, ela fala dos riscos que existem em relação a isso. E aí, eu vou pegar um trecho aqui
eu acho bem interessante que ela vai comentando, que ela diz o seguinte: na rigidez, falando dos dominadores, cultivamos misticismos desenfreados, a ponto de esperarmos orientações mediúnicas sobre como agir ou fazer leituras personalistas dos ditados universais pelo Espírito. Ou seja, o líder, eu falei deste medo, mas não ao contrário, o líder zeloso, ele fica esperando até uma resposta simples da mediunidade. Não, qual vai ser a cor da fachada da casa espírita? Ah, tem que ser azul petróleo. Não, tem que ser azul céu. Não, vamos ver o que a espiritualidade diz? Vamos chamar uma mesa mediúnica? Vamos ver se alguém sabe? Vamos consultar? Aí é a amorosidade. Aí não dá, né, gente? Aí o pintor já passou, já foi embora, acabou o contrato, temos muitos problemas. Mas, por outro lado, ela diz o seguinte dos dominadores: sendo dominador, ouvimos somente a voz das nossas ideias. Severos, adoramos escutar a força de fatos e palavra mediúnica para encontrar endosso ao que acreditamos ser a expressão da verdade. Ah, não, lá na mesa mediúnica disse que fulano de tal ia fazer essa atividade, então a gente vai ter que acreditar. E aí, às vezes, o fulano de tal não vai tomar uma decisão muito ética, muito adequada, talvez uma decisão egoísta, vaidosa, mas ali está dizendo que ele ia fazer. Então acaba buscando endosso para as suas próprias convicções, ao invés de abrir a mente de uma forma geral. E ela diz o seguinte: em tese, em ambas as posições, só ouvimos aquilo que vem de nós mesmos. Não aprendemos assim a ouvir com a consciência, que é o nosso juízo maior, é a consciência. Então, se a gente não pensa sobre como agir com consciência, porque manifestações de dominadores zelosos temos o tempo todo na gente. Talvez uma situação mais, outra menos, mas o que vai fazer a gente ponderar? Opa, estou sendo zeloso demais, opa, estou sendo dominador demais. É a nossa consciência. E diz o seguinte: nas duas posturas desconsideramos o termômetro da validação social para que defendemos. Assim, não aferimos o bom senso e a utilidade prática das nossas ideias. Não aceitamos críticas, pensamos e agimos como quem possui uma visão mais abrangente de tudo, guardando uma atração fatal pelo poder e apoiando-nos em informações mediúnicas ou teorias sobre karmas para avançar ou constranger aquilo que confia em nós. E aí, esse tipo de liderança é um problema em qualquer grupo social, mas dentro de um grupo de estudo, um grupo de direção, um grupo de organização da nossa casa, das instituições da FEB, do CEL, enfim, a gente passa a ter impactos maiores. Porque lembra da responsabilidade que a gente tem? Porque uma coisa é eu decidir sobre a decisão aqui da minha família, da minha casa. Outra coisa do meu condomínio, outra coisa da empresa, outra coisa do meu bairro, outra coisa da casa, outra coisa de uma instituição, uma doutrina. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. E aí ela fala: tudo bem, já que a gente falou bastante sobre os problemas, vamos falar sobre a solução, né? Então, mapeado isso, ela fala: qual é a solução disso tudo? Formemos parcerias. Parcerias é a solução para qualquer tipo de desequilíbrio em liderança. E formar parcerias, para ela, significa, em muitos casos, a gente entender até onde a gente vai. E aí a gente reivindica o outro pilar do espiritismo, o autoconhecimento, a reforma íntima. Quem está pela primeira vez ouvindo esses dois temas, busquem sobre isso, reforma íntima e autoconhecimento. Porque é exatamente aí que você vai ponderar se você está sendo ou não sendo dessa forma. Porque como é que a gente identifica alguma coisa sem a gente saber? Não tem como. A gente precisa fazer um mergulho interno na nossa consciência para a gente identificar, de fato, o que tem de bom, o que tem de melhorias para fazer, né? O pessoal vai falar: não, tem defeito, não tem propostas de melhorias. Primeira coisa, não está bom. O que está bom, o que precisa ser melhorado e multiplicado, porque quando alguém
debate, participa, lê, vê vídeo, opções temos aos montes. Então, quando ela fala de formar parceria, ela diz o seguinte: quando somos destemidos e formamos uma parceria, a gente transforma a nossa força em coragem realizadora. Então, aquilo que tem poder de fazer, faz. Mais nutrida de humildade e reconhecimento afetivo para a diversidade dos caminhos de crescimento espiritual. Então, vamos usar essa força para que todo mundo cresça, para que cada um ali melhore em algum aspecto. E quando ela diz da formação de parceria conservadora, ela diz o seguinte: transformaremos nossa cautela, nossa prudência construtiva, alimentada pela fraternidade, sabendo escolher o caminho pessoal, e a nossa âncora de segurança, sabendo lidar amorosamente com todos que pensam e agem de forma diversa. E aí, quando eu falei do meu exemplo, era um pouco disso. Eu sempre tive uma tendência a falar muito diretamente com as pessoas, ser muito prática, muito... O que eu fui aprendendo nesses anos todos? Que eu posso fazer a mesma coisa, mas de forma amorosa. Posso escolher palavras melhores. Posso, às vezes, não proferir palavras que podem ser ruins. E é fácil? Nem um pouco. Alguém que está acostumado a bater o levou, sai despejando em todo mundo. Segura, água da paciência. Quem ainda não viu no livro, no filme, né? Nosso Lar, vejam a água da paciência. Bota a água na boca, segura. Só fala com refletir. Aí engole. Vai ficar 2 minutos, 10 minutos, vai pensando. Talvez a gente precise ficar meia hora de boca com água, mas vai, né? Vamos pensando. Então ela vai falando sobre essa possibilidade de parceria. E quando a gente fala dessa parceria, a irmã Sibeli além. Ela cita aqui os pontos que é para a gente começar a ver como fazer essa parceria. Porque não é uma tarefa fácil abandonar as nossas lideranças natas, que às vezes não estão tão boas assim. Então ela diz o seguinte: para facilitar os caminhos, vou deixar alguns pontos. 1. Conhecer melhor as ideias alheias, apreciá-las sem julgamento. A pessoa pode estar falando o maior absurdo do mundo, na sua opinião. Mas aprecia, escuta, dê um tempo. E depois se decida se você vai contrapor, se vai levar em consideração, se vai anotar, se vai botar no caderninho daquelas coisas que você não quer ver. Mas escute. Depois, evitarmos agir com precipitação, fugir do ciclo das reações intempestivas, o famoso bateu, levou, toma lá da cara. Quase sempre tende a não ser uma coisa muito boa. Aquilo que é muito impulsivo, muito rápido, ele pode não ser analisado da forma como mereceria ou deveria. Imagina só: vamos fazer alguma coisa aqui na casa? Vamos fazer uma festa aqui amanhã? Vamos. Aí eu junto, Rose, vamos fazer mais? Vamos. Aí eu falei assim: mas vou fazer uma festa? E o barulho? E as pessoas? E a vizinhança? E nem tinha pensado nisso. Ou seja, não é vamos fazer acontecer, vamos falar, vamos ver os prós e os contras, ver se faz sentido, se não faz, se alguém ajuda, se não ajuda. O terceiro ponto: habituarmos a ser questionados sem defender e sem nos irritarmos, sem aquela vontade de querer esganar o coleguinha, né? Às vezes a gente tem. E aí vou recomendar outro livro muito bom que se chama Reciclando a Maledicência. Esse livro para mim foi um divisor de águas na minha parte de fala. Porque a maledicência não é só a fofoca. É às vezes você falar de uma situação de uma pessoa que não está presente, é às vezes você não dá um feedback de uma situação que você achou ruim, mas não queria se dispor. Quando uma situação que nos deixa mal, a gente precisa falar, mas a gente precisa aprender como falar. A galera foi lá em casa, não sei o que, foi lá e me falou assim: nossa, mas você é isso. Eu não gostei. Não é verdade, tá, gente? É só um exemplo. Mas eu posso virar para ela: poxa, Valéria, leva mal não, mas eu não
chega a Rose lá em casa e fala: acredito que Valéria fez isso comigo? Eu estou irritadíssima, eu não sei o que, eu não quero mais saber. Olha só, maledicência. Às vezes um mero sentimento que não foi tratado. Então, quando ela fala aqui de se habituar a ser questionado, sem se defender e se irritar, tem a ver com hábito. A gente teve a palestra de semana passada sobre hábitos, vícios e paixões, e exatamente isso. É um hábito. E falar mal e reclamar virou um hábito constante na nossa sociedade, né? A fofoca e a reclamação tá top nas redes sociais. Mas ninguém dá esse nome, né? Hashtag falo mesmo. Hashtag falei. Hashtag tô nem aí. Não pode, né, gente? Imagina se todo mundo fizesse isso. Tem uns filmes aí que mostram, né? O pessoal que fica sem filtro do dia pra noite e passa umas situações, né? Os filmes que são interessantes, que faz a gente pensar. Imagina do dia pra noite ser obrigado a falar a verdade o tempo todo, que vem na tua cabeça, sem filtro. Agora faz isso potencializado no mundo inteiro. Faça só no seu trabalho, já vai ser uma boa experiência. Só em casa vai ser uma boa experiência. E ela continua dizendo o seguinte: diluirmos os papéis de cargos e mantermos proximidade humana e afetuosa que formam um clima para a confiança. Papel de cargo. Lembra quando eu falei que liderança não é função, não é cargo, não tem CBO para quem trabalha em empresa, né? A classificação brasileira de ocupação tem uns códigos lá muito loucos, né? Tem CBO que outro dia eu fui estudar sobre auxiliar de salsicheiro. Eu não sabia nem que existia salsicheiro, em geral auxiliar. Mas achei lá. Aí analista de planejamento não tem, só tem o planejador. Então tá. Mas porque ainda as nossas leis não se acompanharam ainda. Mas está tudo bem, a gente chega lá. Mas especialmente a gente diluir esse papel de cargo. E quando a gente fala numa liderança cooperativa, numa liderança fraterna, numa parceria, o que significa isso? Não deixa tudo para uma pessoa, porque cansa. Quem é que é responsável por cuidar de uma casa, dono ou dona de casa, responsável pelas tarefas do lar, sabe o quanto fazer isso sozinho é difícil? Lavar, cuidar, passar, limpar, arrumar, fazer comida, varrer, cuidar de criança. É difícil e é pesado. Mas seria muito bom se tivesse alguém para compartilhar essa tarefa, né? Ajudar não, compartilhar, né? Porque cada um toma a sua responsabilidade. Então, a gente divide esse peso. Então, é difícil a gente colocar para uma pessoa a responsabilidade de cuidar da casa espírita inteira. A gente precisa dividir esse papel. E dividir esse papel significa, especialmente, cada um tem uma habilidade que pode ajudar. Mas que uma pessoa, 2, 3, 4, vão concentrar a liderança. E aí, esses outros de habilidade vão poder observar as lideranças e contribuir. Então, quando ela fala de diluir de uma forma humana e afetuosa para formar um clima de confiança, significa que a gente tem que estar disposto a falar aquilo que nos incomoda de forma amorosa, mas também a ouvir. Então, é um exercício. Ainda bem, medirmos constantemente a nossa temperatura mental. O superaquecimento é a febre da preocupação e uma sintonia de apego e interesse pessoal. Vamos lá falar da febre mental. O que é essa tal de febre mental? Esquenta, né? A cabeça pega fogo. E o que é esse superaquecimento? Significa que a gente não está conseguindo escoar. A gente não está conseguindo colocar aquilo que nos incomoda de uma forma tranquila e nem receber aquilo do outro de uma forma tranquila. Então, quando ela fala de fraterna, de parceria, ela vai falar exatamente de não superaquecer a mente de ninguém. Então, se a gente está em casa e tem algum problema com o companheiro, com a companheira, com o marido, esposa, com filhos, com o pai, com mãe, com uma avó, com um tio, não deixe isso aquecer a cabeça. Conversa. Às vezes não é muito bom não, gente, porque a gente está falando aqui, mas quantas situações cada um de vocês, e eu inclusive, já não passamos de não querer falar com determinado familiar porque sabia que vinha coisa ruim. Ai, não vou falar não, toda vez que eu falo com ele, reclama, fala, não sei o quê.
E se fica dentro, aí o pessoal que estuda aí, né, da parte da cabeça, pode somatizar, pode dar dor, pode dar gastrite, pode dar dor de cabeça, pode infartar, pode dar cansaço, falta de ar, tremedeira, desmaio. Aí dá o nome do estresse, né? Só que o estresse ele tem várias origens, um monte. E o estresse espiritual, vamos dizer assim, significa que a gente está na nossa casa mental, internamente, deixando que não pegar fogo. A gente não está conversando com a nossa espiritualidade amiga, pedindo orientação, não está prestando atenção na nossa consciência para saber se a gente está no caminho certo, não está escutando os nossos amigos, que às vezes dão conselhos sinceros e a gente não percebe, e às vezes esses conselhos não são nem falados, são atitudes. Às vezes a gente está num grupo com um monte de pessoas. Outro dia eu peguei nesse teste da maledicência, né? Eu passo por várias provas de maledicência, vocês não têm ideia. Estava num grupo do trabalho e aí falando assim, não, porque fulana fala de todo mundo, faz fofoca, leva atrás, e outra é mesmo, eu estou observando, minha, assim, segurando, porque eu sabia que fulano fazia mesmo, mas eu fiquei segurando. Aí, num dado momento, eu falei, poxa, gente, vamos mudar de assunto, porque a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente se condena nela. Ai, Yus, não é verdade, né? Mas para eu chegar nesse nível, rapaz, como eu já fiz fofoca? Mas, enfim, então a gente vai pensando e revendo as nossas atividades. Depois ela diz o seguinte, traçarmos planos em grupo. Já diz a música, é impossível ser feliz sozinho. É impossível ser feliz sozinho. A gente veio para lidar com as nossas questões sociais, internas, espirituais, das reencarnações passadas, das futuras que podemos melhorar, ao invés de aumentar o carrinho lá dos débitos, né? A gente pode pagar uns juros aí, bacana. Mas a gente precisa traçar planos em grupo. Porque traçar plano em grupo facilita. Quantas habilidades das pessoas que a gente convive a gente pode usufruir e quantas essas pessoas também podem usufruir da gente. Porque todo mundo fala assim, mas eu não sei fazer nada. Às vezes você fala assim, não sabe fazer nada. Você sabe ler? Eu sei. Por que você não lê para um senhor que tem problema de vista no histórico? Ou para uma criança que está aprendendo ainda a ler? É ok, é uma ajuda, né? Por que a gente às vezes faz coisas só para os nossos queridos próximos entes? E às vezes a gente tem parente que nem é tão querido assim, mas a gente tem que fazer. Porque não é à toa que a gente, né, tá na família que tá. A gente não escolheu assim, tipo, hoje quem sabe serei uma família Mendonça, amanhã quem sabe outra. Não, foi traçado. E quando ela fala de traçar em grupo, a gente remete nisso da espiritualidade. Porque a espiritualidade não trabalha sozinha. Trabalha em grupo. Porque cada vez mais, hoje, né, na sociedade atual, as pessoas estão vendo que diversidade melhora a produtividade, melhora o debate, melhora o respeito, o clima organizacional. Porque pode ser que você não goste, mas vai ter que ser igual Zagalo, vai ter que engolir. Agora você pode engolir, engasgar e morrer sufocado, ou tu pode engolir, respirando, bebendo uma aguinha. Aí é a escolha de cada um. Expormos os nossos sentimentos sem medo de perder a autoridade. Porque todo mundo diz que o líder precisa ser autoridade. E é verdade. Mas a autoridade é um status momentâneo, um tempo que a gente tem. Quantas pessoas eram top liderança da música tal e no dia seguinte fez um comentário na rede social, sumiu, foi cancelada. Acabou a autoridade, porque comentou uma frase. Não é verdade? Então, autoridade, sim. Autoritarismo, não. É muito diferente. As pessoas que têm autoridade, elas se colocam, por algum motivo, nessa posição. As pessoas que são autoritárias, elas impõem a força dessa posição. Temos muitos exemplos na nossa história, né?
mundial e brasileiro, do que é impor a força, do que é ser autoritário. Mas temos muita autoridade boa. Temos autoridades médicas, autoridades científicas, temos autoridades espirituais, temos autoridades psicológicas, temos autoridade tudo o tempo. Só que é um espaço. Então o que ela diz aqui? Sem medo de perder. Então se hoje você é considerado uma autoridade, não precisa ter medo de perder. Eu não vou falar que eu faço fofoca, porque senão as pessoas não vão acreditar quando eu falar que não pode fazer fofoca. Não, eu tenho que expor que eu tenho as minhas dificuldades, para que as pessoas também vejam que tem dificuldades, mas que a gente pode fazer isso de uma outra forma. Então não tem que ter medo de expor aquilo que sente. Mas aí volta lá na prática. O como é que é o mais importante. Né? Ela fala, sabe aquelas pessoas que a gente compra na rua e fala assim, não foi com a cara de fulano? Aí a gente vai estudar um pouquinho, né, os passados, a gente sabe que rolam os termos, né, dos espíritos simpáticos, dos antipáticos, né? Que às vezes não tem nada a ver, você nunca viu a pessoa na vida e fala, não foi. Mas quando tem esse sentimento, gente, tenta dar uma perdoada. Tenta ver se não é só uma sensação. Se a pessoa ficou muito chata, tudo bem. Se não for extremamente importante a convivência, seja respeitoso e está tudo bem. Mas é difícil. Mas em contrapartida, tem tanta gente que a gente encontra por aí e fala, cara, conheci semana passada. Nossa, parece minha amiga de vidas. Certamente era. Certamente era. Então, posso usar aqui o exemplo vivo aqui no meu cantinho, que é a minha enteada. Quando ela me conheceu, eu tinha 5 anos. E ela me abraçou no primeiro dia que me viu e falou, eu já estava com saudade de você. Arrepiei, quase chorei, obviamente. Fiquei respirando fundo. Estamos aqui 3 anos e meio convivendo. E trouxe para mim uma amorosidade que nem eu sabia que tinha. E eu falo isso com o Rafael, meu marido, o tempo todo. Eu não sabia, porque eu sempre fui muito dura, muito direta, e não me deixava perceber que eu tinha esse lado, porque todos nós temos. Ninguém é extremamente bom, extremamente ruim. Ninguém é 100% bonzinho ou 100% malzinho. E aí quando essas pessoas entram, esses espíritos encarnados entram na minha vida, me mostram, opa, não tem nada bom, garoto, pelo amor de Deus. Aí Rafael falou comigo assim, mas você fala de um jeito, mas eu não vejo isso em você. Mas tu me pegou na melhor versão. Rapaz, tô aqui, 7 anos nessa batalha. Tu chegou bem, tu chegar 7 anos atrás, pagar uma visão diferente. Então a gente precisa expor o que a gente sente, mas com cuidado. E precisamos sermos o último a falar, ainda que tenhamos muito a dizer. Isso então dá uma coçadinha pra gente, gosta de falar? Dá uma coçada. Aí a gente fica, eu tenho uma técnica para compartilhar com vocês, pegar um caderninho e anotar. Vai anotando, porque na hora, a cabeça da gente vai mas na hora que for, às vezes se deixa alguém falar e já falou até o que você tinha que falar. Nem precisava, vai ficar risca. Pronto, alguém já falou isso. E aí pula tópico, assunto, não deixa ficar amoroso porque precisa colocar. Assumirmos nossos melindres, esse é difícil, para não cairmos na insensibilização. O movimento está repleto de corações indiferentes que se julgam fortes e experientes. Nossa, imagina, fulano de tal tão forte. Outro dia eu estava chorando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As pessoas podem ser fortes, serem responsáveis, serem firmes, e um dia se sentir mal, acordar mal, triste. Da mesma forma que é um estado, é igual a felicidade. Não tem como ser neste mundo, nesse planeta ainda, 100% feliz todos os dias. Não tem. Não tem, gente. A gente está no planeta de prova de expiação. Não tem. A pessoa que fala isso, ou é de Shangri-La, ou vive lá no Tibete. Eu não consigo. Mas a gente pode ponderar e ter mais momentos felizes do que tristes. E depende único e exclusivamente da nossa escolha. Né? Se a gente acorda um dia, o pessoal fala, dá uma topada com o dedão. Você pode escolher o seu dia, porque topou com o dedão, reclamar o resto
separação, a perda de um ente querido, uma briga, uma demissão. Pode ser uma coisa, e é legítimo sofrer por um período, é legítimo ter um luto se você perder alguém. O que não pode deixar isso dominar. Porque não é para ser 100% infeliz o tempo todo também. A gente está na transição. E o último item que ela coloca aqui é colaborarmos na edificação em vez de apenas darmos ordens. Faça isso, faça aquilo, acorde assim, escove ali, faça ali, pinta aqui, faz assim. Quando a gente transforma as ordens que a gente gostaria, isso também foi uma dica que eu aprendi, em perguntas, facilita. Eu posso querer fazer, Márcio, vamos pintar ali aquela fachada ali de azul claro? Vamos. É uma pergunta. Vai falar, Márcio, tá aqui, ó, pinta lá pra mim. É que o Márcio é muito tranquilo. Mas podia ser lá, tá me mandando? Vai fazer. Então, quando a gente pergunta, quando a gente primeiro oferece uma ideia para ver o que os outros acham, a gente tende a ter uma parceria mais fraterna. O que você acha? E aí retomo de novo a minha história, que eu gosto de falar os casos da minha vida, que é a que eu mais conheço, né? Então, quando a gente fala de inverno. E eu falo, quando eu conheci o marido, eu falei, rapaz, eu moro sozinha há 9 anos, eu mando para um caramba. E mando em mim mesma o tempo todo. Então, se um dia eu falar assim, então não sei o que, porque a gente vai para algum lugar, e eu não te perguntar, você me avisa. Porque eu vou te atropelar. Eu falei, não, tudo bem. E a gente vai depois. E assim, até hoje, mesmo quando escorrega. Mas, dentro do possível, a gente dialoga muito em casa. Mas foi o briefing, né? Eu sou técnica de segurança do trabalho, o pessoal fala que eu dei briefing quando eu comecei a namorar. Lá pro PowerPoint aqui, vou começar a falar. Um negócio assim. Eu já fiz aqui meu rascunho da minha reforma íntima, eu sei esses pontos aqui tão sinistros. Me ajuda aí. Mas é real. É real. E se ele não me sinaliza e vai engolindo, certamente em algum momento, especialmente em época de pandemia, isso ia explodir. Quantos casais se separaram em pandemia? Porque não sabiam conviver. Meu irmão foi um exemplo. 8 anos de casamento. Mas quando um irritava com o outro, um saia para o lado, outro para o outro, tá tudo certo. Pandemia não pode sair, totalmente. Tem que ser resolvido. A gente, 5 meses de pandemia, e o Rafael, a gente teve uma conversa um pouco mais saia. E aí ele falou assim, tá bom. Aí eu, com toda a minha situação, falei, eu não posso falar com ninguém. Se eu ligar para uma amiga para desabafar, ele vai escutar. O apartamento 40 metros quadrados. O que eu vou fazer? Vou para a cozinha. Aí eu tenho um aplicativo que sempre me acalmou muito, que é de pintura digital. Eu vou pintar na cozinha. Passaram 40 minutos, ele veio. Vamos conversar? Tá bom, vamos. Aí vamos, não sei o quê. Foi o clímax de 40 minutos para resolver, porque não tinha para onde ir. E é isso que acontece quando a gente é forçado a conviver em grupo. Não tem para onde ir. A gente tem que saber lidar. Agora, transformar isso num caos, ou transformar isso numa saída, vai depender da nossa forma de agir. E aí, já para a gente ir encerrando, como tudo tem a ver com a nossa forma de agir, ela diz o seguinte: enfim, nessa era de parceria, uma sábia conclusão será insubstituível para o sucesso e para o bom proveito do roteiro da nossa vida. E aí é o ponto, né, que eu costumo dizer que esse pessoal que eu psicografo, né, os espíritos que ditam, eles são cirúrgicos com as últimas frases, né? Aquela frase que fica ecoando a semana inteira, né? Quando a gente faz um estudo do nosso evangelho, da café, aí fica aquela frase ali, ó, lê um pão nosso, lê um fonte viva, aí lê o último parágrafo, é sempre aquela palavra que você vou ter que trabalhar a semana toda, né? E ela diz o seguinte na última frase: toda liderança tem sua utilidade. Todavia, solidariedade e harmonia autênticas só são edificadas por lideranças que aprendem a ouvir com o coração. No final das contas, tudo que a gente vai escolher de liderança só vai fazer sentido num processo de solidariedade e harmonia autêntica
para progresso, para evolução, se for ouvido do coração. Porque a liderança hoje tem uma dificuldade enorme de escuta. Ela discorre isso bem no início do texto, falando que o maior problema hoje é a escuta. Hoje o pessoal está fazendo curso de oratória, não é? Fala bem, bonito, técnica, respiração, som, aumenta, fala, posição. Mas que diz aí o pessoal que tem que ter curso de escutatória. A gente não para ouvir. Porque o mundo é tão acelerado que parece que todo mundo está desenvolvendo o tempo todo. Outro dia eu fui dar um treinamento na minha área de segurança e o rapaz falou assim, não, tudo bem, você pode falar um pouquinho mais devagar? Obrigada por você me alertar, porque a gente vai falando e não se percebe. A gente vai aprender um idioma, aí o meu amigo falou assim, mas ele fala inglês muito rápido. Eu falei, brincou, né? Você já parou para se escutar falando português? A gente não para, a gente não se ouve. E fazer esse exercício é fundamental. Então, na pandemia, a gente teve a oportunidade de fazer isso. Na nossa liderança, até em casa. Quem é a liderança na sua casa? É um só? São 2, 3? Não tem uma figura? É dividido? Qual é o líder que a gente quer escolher ser no nosso grupo social? Seja em casa, seja na casa espírita, seja no trabalho, seja na escola. Qual o líder que a gente quer ser? Que tipo de pessoa a gente quer transmitir autoridade para o outro? Porque no final das contas, é sobre autoridade. Só que é uma autoridade passageira. Liderança é característica. Mas como qualquer característica, você pode perder. Ou criar. Não é verdade? Nossa, fulano é tão organizado com finanças. Será que sempre foi assim? Será que ela não foi já bagunçada? Não, mas ela sempre foi assim. Então será que ela não pode compartilhar? Será que ela não pode ensinar outras pessoas? Será que ela não pode usar esse tipo de atividade para ajudar outras pessoas? Será que ela não pode conversar sobre isso dentro de casa? Então, o exemplo que eu vejo hoje muito, já para a gente ir finalizando, é em relação a como a gente se comporta. No final das contas, quando a irmã se vem trazendo aqui esse tema, ela fala para a gente, dá uma avaliada lá naquele fundinho chamado consciência, um check lá. Como é que você está? Você está mais dominadora ou você está mais aluno? Você está mais querendo controlar ou querendo distribuir esse controle? Você está mais moroso, empurrando na barriga, aquela decisão que você precisa tomar? Ou você vai colocar para o grupo para ver se te ajuda a tomar essa decisão mais rápido? Então, que tipo de liderança que a gente tem hoje? E aí, para a gente já encerrando mesmo, é trazer essa reflexão, como eu fiz no início aqui hoje. Liderança não é cargo. Liderança não é CBO, carteira assinada. Você é líder de logística. Não é nada disso. Liderança, no conceito primário, é aglutinar um grupo, orientar em prol do coletivo, em prol do objetivo comum. Então, a gente pensar dessa forma, porque a gente escuta muitas pessoas falando, fulano é um líder nato. Quem já não viu isso? Fulano fala tão bem, ele é um líder nato? E será que ele fala bem e age bem? Porque às vezes ele só tem o dom de falar bem. Às vezes ele só treinou a oratória. Mas será que de fato ele é um líder? Será que ele cruzou todos os ensinamentos que ele aprende? E deixo para vocês um outro livro que eu achei fenomenal, que fala de liderança, que fala sobre a liderança de Jesus. É um livro do Augusto Cury, o maior líder da história. Esse livro é fantástico, porque esse livro vai trazer para a gente a história do que foi a liderança de Jesus. De pegar aqueles que a gente chama de troncho, que ninguém quer, é o cara que é o cobrador de impostos, mal falado, é a prostituta, é o cara que é ladrão,
do ponto de vista do autor, né, do Augusto Cury, que conta a história mesmo de um professor universitário que pega os piores alunos da turma e tem que lidar com isso. E ele vai colocando perguntas na nossa cabeça. E no final das contas, essas perguntas a gente pode fazer para a nossa consciência. Então, que a gente siga essa semana pensando, que a gente leve esse tema que a irmã trouxe para a gente, de como a gente deve agir daqui para frente, se a gente está no processo, se a gente está no caminho certo, se está um pouco fora, pede ajuda, fala, compartilha, mas sempre lembrando do líder maior que a gente tem, que tem milhares de exemplos na história, que é o nosso Mestre Jesus. Então, que seja uma ótima noite.